Eu acho que uma das faculdades que é mais importante na vida é a faculdade da vida, cara. É. É o cair, levantar, bater a cara. Isso a faculdade normal não vai te fornecer. Então, caindo e levantando, você vai criando uma casca. Isso daqui, depois de um tempo, a faculdade que você tá, a academia, vai te dar um apoio, vai te dar um suporte, mas a vida, cara, depois de tanta coisas que acontecem na vida, cara, você vai aprendendo e você vai unindo o útil ao agradável. Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala aí, engenheiro Renan na área. E começamos mais um ANCTech. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, Renan. Hoje eu tô aqui com o Marcelo Gross, Isso aí. o cara que eu posso falar que é o cara do map no ArchiCAD. É o fera. Ou fera. Craque. Obrigado. Marcelão, acho que pode se apresentar aí pro pessoal, quem é o Marcelo, e a bola tá contigo. Bom, sou arquiteto urbanista, sou professor também certificado pela Graphisoft. O ArchiCAD entrou na minha vida ainda na faculdade. Eu tenho 43 anos e comecei a faculdade com meus 33 anos. Morei um tempo na Europa e lá foi o primeiro contato com o BIMX na construção civil na Espanha. Então isso me atiçou a conhecer esse software em questão, né? Meu pai também é arquiteto, não tive muito contato com ele, mas o que me aflorou na arquitetura foi as obras de Gaudí na Espanha. Sagrada Família, Parque Güell. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi fazer faculdade, né? Peguei todo o dinheiro que eu arrecadei lá trabalhando como sorveteiro, colhendo oliva, trabalhando de pintor, e investi na minha faculdade. Então, o contato que eu tive foi através da minha professora Vivian, que forneceu o treinamento de ArchiCAD na faculdade Uno Chapecó, de Chapecó, né? E hoje já mudaram pro Revit, infelizmente. Faz parte, né, do mercado. Eu mostrei um BIMX para uma professora minha de interiores e ela se apaixonou pelo BIMX. Então, nesse primeiro momento, comecei a terceirizar alguns projetos com ela e, para não trabalhar na ilegalidade, eu acabei investindo no software. Então, eu já possuo o software licenciado há 12 anos. Comecei, se não me engano, na versão ArchiCAD 12, 13. Até porque vem a tarjinha lá escrito educacional. Então ficava meio feio eu vender um produto para os professores da faculdade tendo educacional. E aí começou. Comecei a terceirizar alguns projetos também com outros professores, porque o pessoal tinha muito aquela questão AutoCAD. AutoCAD. O BIM já no mundo aí é muito velho já. Vamos dizer, em 1984 já surgiu o BIM. E o pessoal sempre com medo de uma nova ferramenta. Mas esse é normal. Antigamente era na prancheta, daí surgiu o AutoCAD, o pessoal ficou com medo, depois foi para o AutoCAD, e agora tem o BIM, há muito tempo. Então eu comecei a fazer essa terceirização com o ArchiCAD em questão e foi evoluindo. A minha agente, que faz toda a parte de comercial, é uma agente também da Graphisoft, lá do sul do Brasil, a Giane. Então, ela que faz essa captação de clientes, né? Eu faço também projetos autorais em Botucatu. Atualmente, eu moro em Botucatu. É uma história muito longa para contar aqui, mas o meu filho hoje está em Botucatu, então hoje o meu foco é em Botucatu. Mas os meus trabalhos são praticamente online. E a questão do MAP surgiu também num projeto em questão de compatibilização de uma construtora em Santa Catarina. Então, a Giane apresentou o trabalho. Ao meu entender, a questão de compatibilização de projeto, você tem que trabalhar com as peças existentes no mercado. Pode ser a Tigre, a Manco, outras que existem no mercado, mas tem que ser peças existentes no mercado, porque compatibilização de projeto, ao meu entender, tem que ser uma coisa real que existe no mercado. Então, a partir desse momento, comecei a estudar o MAP dentro do ArchiCAD e eu percebi essa dificuldade em relação às peças existentes no mercado. O Revit ele tem a parceria com a Tigre e com a Manco, então facilitava os meus concorrentes na modelagem do MAP, né? Então, em 2000, acho que na versão 24 ou 23 do ArchiCAD, surgiu a ferramenta Liber Park Maker, LPM.
Para você ter acesso a essa ferramenta, você tem que fazer parte de um clubinho, né? Você paga uma mensalidade por ano e você tem acesso a essa ferramenta. E comecei a estudar essa ferramenta, né? Daí, a partir desse momento, eu comecei a pesquisar através das especificações técnicas, tanto da Tigre e da Manco, comecei a modelar esses elementos dentro do ArchiCAD. E fiz toda a parte, dentro do Liber ParkMaker, as conexões MAP. Mas é sempre aquela questão, né? Se eu sei usar, será que a outra pessoa vai conseguir usar também? Então, eu acabei fornecendo essa biblioteca para alguns estudantes da época e eles conseguiram usar. Então, hoje, houve também uma alteração, como posso dizer, uma atualização do MAP, que a minha biblioteca MAP só roda até o 26. Então, hoje, eu já estou terminando também a atualização do 27. Hoje, eu já consigo também trabalhar em relação ao ArchiCAD 27. E como eu consigo agregar dentro das propriedades dentro do ArchiCAD, eu consigo colocar vazão, colocar outras informações, não somente no objeto simplesmente bonito, só a peça em si. Eu entendo que em BIM tem que ter informação. Então, eu consigo colocar dentro desse map hoje todas essas questões de vazão, cálculos hidráulicos dentro do map do ArchiCAD. Muita gente gostaria de ter minha biblioteca, mas por enquanto eu estou finalizando ela para começar a comercializar, né? Foram praticamente 1 ano de modelagem, poucas pessoas têm. Então, talvez a partir desse podcast comece a tocar mais o meu WhatsApp. Então é isso, a questão do MAP surgiu dessa necessidade de compatibilização de projeto, né? Onde eu vi essa falha. Não é a falha. Necessidade. É necessidade dentro do próprio ArchiCAD de ter esse objeto fiel ao que existe no mercado. Bacana, não, primeiro parabéns aí pela trajetória, né? Veio acho que de todas as pessoas que a gente já conversou, veio com um caminho totalmente ao contrário, né? Porque às vezes a pessoa já terminou ali o colégio, já vai para arquitetura, né? E você não, você teve, acho que a arquitetura foi uma inspiração. Sim. Que acabou surgindo, acho que foi o primeiro insight aí que eu peguei e naturalmente acho que você depois teve acesso ao ArchiCAD, procurou se especializar aí na ferramenta nesse pequeno tempo aqui que a gente conversou. E também é aquilo que eu falo, é fazer o melhor com o que tem, né? Como diz o Cortella, né? Exatamente. Porque o pessoal às vezes acha que tem que esperar a ferramenta te entregar tudo para que você possa desenvolver um projeto. Às vezes ela já te entregou, Sim. mas não foi lhe apresentado, que nem você falou, você viu uma oportunidade de ver um plugin, uma ferramenta, e você falou, cara, vou juntar isso com o meu conhecimento, vamos dizer ali, de instalações, e aí eu vou desenvolver uma biblioteca e eu uso uma ferramenta para isso, né? Eu acho que são pontos muito importantes que eu falo pro pessoal que está em casa. Assim, se você usa ArchiCAD, usa qualquer outra ferramenta BIM, cara, você domina o que está ali na tela, né? Assim, porque muitas vezes você faz um curso e o cara para naquilo que você ensinou. Eu volto 5 anos lá, Marcelão, fala assim, como é que tá aí o BIM? E ele usa a mesma coisa, os mesmos vegetais. Do mesmo jeito. Ele não se questiona se dá para ser melhor ou fazer melhor, né? Então a gente percebe isso no processo de implantação BIM. Que muitas vezes o pessoal até aproveita esses processos, né, Renan? Para inovar, né? Porque muitas vezes o pessoal... eles têm essa dificuldade interna. Porque uma coisa tinha aquele autoaprendizado. Vamos instalar o CAD aqui, nós vamos fazer um curso ali no Senac, em algum lugar. Desenha ali, você tinha que desenhar um curso de mecânica, não era nem curso de arquitetura, né? De AutoCAD para arquitetura, pelo menos na minha época. E aí depois você tinha que fazer uma tropicalização desse conhecimento para que você possa usar para o seu dia a dia. Isso já acontecia com o AutoCAD. É que quando a gente vai para o BIM, né, Marcelo? Você não é assim, instala um programa e vai. A gente tá falando de building ali, né? Você tem que construir, você tem que botar information, você tem que saber. O modeling, acho que já, para nós arquitetos, é algo muito comum, né? Porque o pessoal vem da cultura do SketchUp, do AutoCAD 3D, né? O information era desenho pro cara. No entanto que, não sei se você já fez esse estudo lá, eu comecei mexendo no ArchiCAD 16. E eu lembro que na época o pessoal ia desenhando. E aí eles não sabiam usar muito as informações, porque quando surgiu o rótulo foi uau, né? Aquele impacto no ArchiCAD. E a galera fazia o quê? Texto, cara. Texto avulso. Era Arch e falava CAD, né? Naquela época. Odeio texto avulso, cara. É uma perca de tempo. É uma perca de tempo. E aí eu tenho uma curiosidade
nesse ponto, tirando esses insights que eu absorvi aqui no que você já comentou, é assim, conta pra gente, primeiro, os desafios que você percorreu, porque assim, primeiro pra quem não sabe o que é map ali, né? Acho que é importante a gente falar, porque o pessoal às vezes fala, o que é map, né? ArchiCAD, map, o que é? Pessoal, é uma sigla em inglês, significa Mechanical Electric Piping, e basicamente é instalações, se a gente fosse falar no Brasil, é quem faz elétrica, hidráulica e ar-condicionado. Então hoje eu tenho curiosidade, você chega a trabalhar com as 3 disciplinas ou você ainda utiliza uma ou 2 disciplinas ali dentro do ArchiCAD? Não, eu trabalho com as 3 disciplinas, né? Eu tenho clientes que me procuram através da Giane na questão de templates para climatização, hidráulica e elétrica. Então, elétrica, hoje eu também já tenho bastantes objetos vinculado ao MAP, que te dá essa possibilidade de você colocar a caixa 4x2, 4x4 e fazer um quantitativo geral da tua obra. Ao meu entender, a grande dificuldade hoje no mercado, para essa geração que está surgindo, é a informação. Hoje eles querem saber só modelar. Modelar, deixar bonitinho. Um render. O que manda no mercado hoje é um render. Ao meu ver, eu acho que o render faz parte do pacote. Mas se você não tiver informação para tirar a informação mais para frente, fica no SketchUp, então. Hoje o SketchUp também está vindo já com essa ideia de, não sei se a próxima atualização vai vir para o universo BIM. Se vier, ótimo. Como você falou, acho que não importa o software que está na tua frente. Se você domina esse software, tá ótimo. Pode ser Revit, ArchiCAD, SketchUp, vários que já surgiram hoje no mercado. Tá valendo. O importante é você tirar a informação, não somente fazer uma modelagem bonita. Porque isso daí não é BIM para mim. Ao meu ver, não é BIM. É modelagem. Tirar uma fotinho ali, colocar no mercado e... O pessoal chama, sabe como é isso? BIM Hollywood. Bom, não posso nem falar porque as minhas pecinhas são meio hollywoodianas. Mas eu acho que tem tudo um propósito, né? Acho que o arquiteto sempre teve esse apelo da imagem, né? É um delivery. Eu acho que assim, quando a gente olha o BIM, ele é um pacote, né? Olha, putz, é um arsenal. Você tem quantidade, você tem compatibilização, você tem tomada de decisão, opções de desenho em 3D com quantidades, você tem render. Hoje tem IA, nossa, tem muita gente que está usando Redraw, essas ferramentas para dar um print no ArchiCAD, já gera o render, né? Então, assim, tem um monte de coisa. Eu acredito que, pelo que você está falando, que é o primeiro passo do benefício que ele vê. Sim. É assim como quem é do CAD, o benefício pra gente não era o render, era o corte. É o corte, entendeu? Exatamente. Você queria convencer um arquiteto, era... Cara, faz corte aí, Renan. A gente, quando vai fazer projeto, a gente faz corte a cada 1 metro. Nossa. A gente faz corte a cada 1 metro. Sim, faz porque a galera tá acostumada com a planta e olha o corte, planta, corte é 3D. Sim. Então a gente faz um carpaccio do prédio, sabe? Sim. Hoje eu vejo também essa questão do que os arquitetos procuram também, fora o corte, fachada, que facilita muito a vida dos arquitetos e engenheiros, é a questão usando o ArchiCAD como referência. As programações que você pode inserir dentro do ArchiCAD, como qualquer outro software dentro do BIM. Você pode tirar, simplesmente com sobreposição gráfica, representações que até um leigo pode entender o que você acabou de fazer ali. Um exemplo, a questão do tempo que a parede aguenta em relação a fogo. Então, você pode colocar essa informação dentro do software e tirar visualmente. Então, qualquer leigo vai entender que o vermelho vai durar 30 minutos, o amarelo 1 hora, o azul 1h30. Então, o BIM não é essa modelagem. Cara, e você sabe que isso daí pra gente hoje tem muito valor, né, Renan? Porque quando a gente vai fazer Outro dia eu usei para uma construtora que a gente criava a sobreposição, criou lá os parâmetros e eu colocava assim, ela queria pagar a medição do pessoal usando ArchiCAD. Não sei se eu já tinha te contado essa história. Sim, eu fiz isso. Eu criei um parâmetro que eu só de boolean, sim ou não, e eu falava assim, foi executado esse elemento? Sim ou não? Sim. Então, sabe o que ela fazia? Ela chegava com o notebook na obra. Essa parede foi executada? Foi, sim. Essa foi, sim. E ela já tinha uma sobreposição que ela, tudo que foi sim, ficava verdinho. E aí tinha uma tabela que já puxava tudo que é esse sim e o verdinho. Então ela tinha uma folha que tinha tudo que era só sim ali. E o resto branquinho, transparente, né? Para não destacar, para destacar só o que foi construído. E uma tabela do que ela ia liberando a medição. E a gente criou até data, porque para ela saber o que ela pagava semana
pra pessoa? Cara, uma coisinha simples, porque ela falou, eu consigo no BIM extrair quanto a pessoa executou? Eu falei, você consegue colocar, extrair é quando você coloca algo, né? Então é só apertar um botão? É só apertar um botão chamado execução sim ou não, ou concluído, e aí você tem lá a medição. Ela pegava aquela área, ia lá na planilha dela de RP e pagava a medição do cara. Isso eu tô falando para um exemplo simples de corporativo, tá? Mas vou pegar esse teu gancho aí e aproveitar também e agradecer meus tios que me ajudaram na faculdade, cara. Quando eu cheguei da Alemanha, comecei fazendo faculdade de arquitetura e meus tios tinham uma construtora em Chapecó. Então foi um jardim de infância para mim, cara, em relação a BIM. Eu consegui trazer o que eu aprendia dentro da faculdade para a construtora. O construtor, que era terceirizado, ele me odeia, cara. Porque eu modelei todo o prédio dos meus tios em BIM e consegui verificar algumas diferenças em relação ao quantitativo. Principalmente em questão de concreto armado, cara. Então, o construtor ele cobra por metro cúbico. Então, eu consegui tirar alguns metros cúbicos do contrato dele. E também, usando a compatibilização de projeto, o pessoal que faz a furação no prédio me odeia. Porque, em vez de fazer o furo, a gente já deixava os canos de espera com uma folga para manobra e tal. Perfeito. Então, não ficava aquela sujeira na obra, aquele monte de gente fazendo barulho. Então, eu aproveitei a oportunidade que meus tios me deram, cara, e me aprofundei em relação... Parque de diversões, foi, Parque de diversão, cara. Porque se você não conhece, ao meu ver, um pouco também do cotidiano de uma obra, cara, você não consegue entender o BIM. Porque BIM é a modelagem inteira do teu prédio real no software, cara, onde você consegue tirar informações e também antecipar problemas, principalmente em questão de complementares, cara. Então, eu consegui tirar todos os quantitativos também. Então, no contrato, foi refeito o contrato com o construtor na época onde ele recebia conforme o projeto. Não conforme o levantamento do momento que ele fez, vou tirar metragem de parede, metragem de metro cúbico que ele fez de concretagem do piso. Não, cara. Você vai receber o que está em projeto. Se você colocou uma parede torta e deu mais metragem quadrada, cara, o problema é teu. Você que tomou essa decisão, né? E até é bom, por isso que também a gente trabalha com S-Build. Porque Sim. aí eu consigo entender por que você mudou aquilo na obra. Você mudou porque era melhor para a obra, como o construtor, e aí você está facilitando. Já aconteceu isso conosco, né? E alguns clientes que são construtoras, que o construtor realmente mudou na obra. Só que ele economizou na obra. Porque o projeto, o arquiteto fez, ele tinha desenhado uma sanca, sabe? Sim. E aí tinha um momento que aquela sanca não precisava, aquilo poderia estar embutido na laje. Sim, entendi. Então, financeiramente, era mais interessante passar a tubulação e, de fato, concretar. Porque aquela sanca vezes X, apartamento vezes X andar, ia gerar um custo. E quem teve isso, a ideia foi lá o seu Zé, que cuida ali da obra, ele passou para a galera de projeto foi lá e atualizou, falou, realmente, a gente vai economizar X em metro quadrado. Exemplo, tá? Sim. Mas assim, você vê como é necessário, por isso que hoje a SP BIM trabalha muito com... A gente agora começou com a gente na obra. Porque eles dão um feedback pra gente. Excelente, cara. E aí o modelo, se a gente falar para apressar Build Information Model, o BIM, ele é o prédio digital. Realmente. Então o que ele diz é a construção digital. É a construção digital. Então não faz sentido realmente, se tá ali, por que você tá mudando isso, né? Foi falha de projeto, melhoria de projeto, ou porque você quis fazer aquilo e não quis seguir o projeto? Aí o custo, aí o prejuízo é seu. Eu entendo o seguinte, Júlio, a gente tem que valorizar os pedreiros que existem no Brasil, cara, porque é uma profissão complicada de ter bons profissionais. Está escasso. Está escasso. Então, eu entendo o seguinte, aluno de faculdade, abaixa o teu saltinho, cara, vai na obra, conversa com o pedreiro, cara. Você vai ver que o pedreiro vai te ensinar muita coisa que o professor não tem conhecimento de obra, vai te ensinar, cara. Vai complementar Vai bastante. complementar. Eu acho que tem que unir a academia, a faculdade, com o braçal, cara. Eu tive colegas, cara, que diziam que viga era pilar, cara. Então, cara, se você não tem conhecimento do que é uma viga, um pilar, vai pra obra. Aprenda com pedreiro. Aprenda com servente, cara. Não tem conhecimento, cara. Não tem preço, cara. Então, esse é o meu ponto de vista, né? Porque nada melhor do que a prática para você aprender, né? Tudo bem, você tem que ir com um tênis que tem uma sola especial para não ficar pisando em prego, né, cara? Mas conhecimento é tudo hoje. Eu acho que
Eu fico lisonjeado também por estar aqui participando com vocês, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo Rubem. O cara é fera. Eu digo que a gente consegue fazer tudo no ArchiCAD, menos chover. Mas o Rubem consegue. O Rubem consegue, cara. Eu falo que o Rubem é o Messias ali do ArchiCAD. É o Messias. A gente chama ele de mestre dos magos, né, cara? Vou começar a chamar ele de Messias. Não, e aproveitando esse gancho, cara, tem uma coisa que eu acho muito legal. Você me trouxe uma lembrança. Tinha um professor na faculdade, que era o Marcão. Cara, foi um grande professor, porque assim, o que ele ensinou pra gente? A aula dele era execução. Uhum. Ele foi um grande arquiteto, né? E ele fazia assim, ó, vocês vão desenhar qualquer coisa, qualquer mobiliário que vocês queiram urbano. Só que vocês vão construir. Aí a gente, caramba, legal, né? Aí o pessoal usou AutoCAD, SketchUp, ArchiCAD, Revit, cada um usou a sua ferramenta que tinha na época. E aí ele fala, mas vocês vão modelar forma, vocês vão botar parafuso, porque ele pegou até uma escala menor para que você pudesse. Ele falava, aí ele deu uma aula, cara, até arrepia quando eu falo isso, porque eu não esqueço, que ele falava, arquiteto tem que ser, ou engenheiro também, mas o arquiteto ele falava assim, tem que ser cabeça e corpo. Aí o que é cabeça e corpo, né? Eu falei, professor, o que é cabeça e corpo? Ele, tem que ter a cabeça de arquiteto e um corpo de executor. Sim. Aí eu falava, como assim? O que vocês estão aprendendo aqui é execução. Cabeça vocês já estão usando. Então, quando eu entendi aquilo, que a dinâmica realmente é de uma coisa com a outra, quando a gente fala de um projeto executivo, quando eu fui fazer depois uma pós-graduação de gestão de projetos de arquitetura lá na FMU, cara, um professor, o Flávio Hadlich, um abraço, Flávio, pra você, é assim, ele falava, sabe o que é projeto executivo? Detalhe. Aí ele me ensinou o papel do detalhe. Eu falei, cara, obra, detalhe. Ele falou, você vai ver o que deu errado na obra. Uhum, isso. Porque você faz um desenho todo bonitinho, tá em BIM, tá no que for. O papel aceita tudo, O papel né? aceita tudo. Tinha até um ditado, plotando bem que mal tem. Boa. Vou copiar essa. Aí a gente chegava na obra, por que aquele negócio tá solto? Ah, não teve uma camada de impermeabilização, não foi executado direito. Aqui você colocou 3 parafusos, era 6 parafusos. Uhum. Aí, então quer dizer que aí eu fui olhar meu detalhe, pô, meu detalhe tava realmente que o cara executou. Então o erro foi meu também. Uhum. Né? O cara só executou, não pensou também, então ficou os dois lados têm culpa, vamos dizer assim, né? Sim. Então foi muito interessante passar por essas experiências que a gente vai entendendo como ser arquiteto é um eterno aprendiz, né? No sentido de, cara, você pode pensar agora, a gente que está usando muito tempo o BIM, a gente está em constante aprendizado, né? Constante evolução. Então, quando eu fiz aquele curso lá na faculdade, em 2012, e depois, quando eu fui fazer o de gestão, os dois parece que veio no tempo e pum, bateram. Aí eu falei, caramba, e o BIM é só o meio, cara. É só o meio. É só o meio, porque se você não tem todo esse conhecimento, você vai fazer o cara... Vou dar um exemplo que tá acontecendo. A galera pega a ferramenta, a escada do ArchiCAD, dá a varinha mágica, ensinaram a varinha mágica, tudo é varinha mágica. Sim. Aí o cara faz uma escada automática. Não estão sabendo mais calcular Blondel. Sim. A cabeça, o cara bate a cabeça na viga, porque ele não faz o corte. Sim, tem que ter fica só olhando na planta ou uma perspectivinha e tal. Então eu também tô vendo efeitos colaterais do ensino do BIM junto com a graduação. A gente fez um podcast com o Nardelli do Mackenzie, que a gente falou bastante sobre isso, né? Que a gente também está aprendendo a aprender de como usar a ferramenta com a forma de como você desenvolve projetos, entendeu? Sim. Então é muito gratificante quando você vai numa obra, cara. Cara, eu sou humilde, cara. Se eu não sei, vem aqui falando de tal. Cara, como que você fez isso daí? Como que você pensou para resolver esse problema? Ah, ó, resolvi dessa maneira. Cara, ótimo. No próximo projeto, pode ficar tranquilo que eu vou fazer como você me orientou, cara. Ninguém é perfeito. Ninguém nasceu sabendo, cara. Então, o conhecimento é válido. Como o Rubem falou, cara, o cara gosta de dar treinamento, cara. Ele gosta de passar conhecimento. Às vezes, do nada, assim, vem um link. Tô fazendo um negócio que querem participar. Então, ele não tem medo de concorrentes. Ele gosta de passar o conhecimento pro terceiro, que seja rival ou que não seja, cara. Conhecimento é conhecimento. Então, unindo a academia junto com o dia a dia de uma obra, cara, só tem a ganhar. Às vezes o pedreiro também não sabe o que está acontecendo ali em questão de especificações, parte técnica, cara. Então, se você tem essa colaboração entre as pontas de projeto e a execução, cara, todo mundo vai ganhar. Eu acredito que é uma união, né? Tudo Sim. isso. Porque eu lembro quando eu terminei projeto de arquitetura, trabalhei no escritório de projetos.
fui para uma construtora, eu esperei um tempo de absorver tudo aquilo. Eu fiquei 4, 5 anos trabalhando com projetos. Porque eu acho que é muito importante você ter não é, fiz 6 meses e já sei. Sim. Né? Assim, eu peguei aquilo que eu falo para vocês, né? De acumular muitas horas de experiência, de tentativas e novos erros, né? E aí eu falava, cara, agora eu vou dar um outro passo. Por quê? Eu sempre falo, a habilidade que você está treinando aqui é que vai te treinar para o próximo nível. É ela que tá te preparando pro próximo nível que você vai encarar, né? E aí foi o que eu fiz um bom tempo, sabe? Eu ficava 3 anos, depois 4 anos, 3 anos, porque eu entendia que era um nível que eu começava a investigar. Começava a falar, cara, será que eu estou fazendo errado? Eu devo estar fazendo errado. Então você ficava naquela alta responsabilidade, aquele policiamento, de ao mesmo tempo de, cara, o meu modelo funciona, o que vocês acham do meu modelo? Quantas vezes eu chegava, colegas, o que vocês estão vendo aqui? Tem alguma coisa que vocês estão vendo que dá pra melhorar aqui que eu não estou vendo? Porque às vezes a gente fica viciado, né? Sim, exatamente. Uma forma de trabalhar. Quem diz que a forma que o Marcelo trabalha é a forma certa, ou que o Júlio trabalha, que o Renan trabalha, né? Dentro disso, eu tenho uma curiosidade. Você deve, que nem a gente falou, como você trabalha bastante com 3D, com BIM de peças realistas, informação, você gera um produto provocador, né? Como que o mercado reage com esse produto? Porque a gente está acostumado com aquele desenho padrão. Sim. Quando a gente fala de instalações, né? Que é unifilar, é um desenho mais simples, né? Ele até tem ali numa hidráulica uma isométrica. Sim. Mas geralmente é um desenho um pouco mais simples, entre aspas, comparado à arquitetura e estrutura que tem que entregar planta, corte, elevação, tem que entregar ampliação, um nível de detalhamento bem amplo com relação à comparação quando a gente fala de civil, né? Como que é esse desafio hoje desses tipos de entrega? O que te induz a falar, cara, eu vou tentar isso aqui? Bom, a questão de entrega do MAP mesmo, cara, eu não faço o projeto eu mesmo, hidráulico, elétrico. Eu forneço a ferramenta para os meus clientes terem acesso a esse material, e aquele material que você visualizou naquele grupo lá, não fui eu que executei, foi o arquiteto Alexandre, lá do Rio Grande do Sul, obrigado pelo projeto. Então, ele pegou a minha ferramenta, eu ensinei ele a usar, e ele fez toda a documentação, cara. Fez planta baixa, fez 3D, fez isométrica, tudo que ele quis fazer, ele conseguiu tirar dentro do ArchiCAD. Então, a ferramenta funcionou. Em questão da peça existente no mercado, por exemplo, no do 2D, cara, quando você faz o teu projeto de hidráulica, você não faz o detalhamento que tem uma viga ali embaixo, principalmente prédio. Então, você tem uma viga ali, então você vai ter o cano que vai morrer na viga? Não, cara, você tem um joelho de 45, mais um joelho de 45, e isso vai acontecer o quê mais para frente? Tudo bem, os softwares 2D te dão um quantitativo, mas vai ficar faltando peça, cara. Vai ficar faltando peça, e daí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que descascar a viga para passar aquele cano. Se você já tem uma modelagem existente, cara, você consegue prever que, opa, peraí, eu vou colocar um caninho aqui na minha laje, ou vou falar com o meu estrutural para realocar talvez o vergalhão, a parte estrutural, que eu vou ter que passar um cano ali na vertical ou na horizontal. Trabalhar com peça real, ao meu ver, é um ganho enorme na construção civil, cara. Tanto em quantitativo, questão de compatibilização e a informação em si que está dentro do modelo. Então, mas você consegue tirar tudo, cara. Você modelando, você consegue tirar o que você quiser. Informação, corte, planta, vistas, documento 3D. O documento 3D você tem que ter uma máquina boa, cara. Porque já te digo que é bonitinho ver, cara. Mas se você não tem uma máquina boa, não adianta você forçar a tua máquina para uma documentação que é bonita. Ela te dá outros formatos de perspectivas, não só aquele negócio de corte e planta, cara. Eu vejo que o pessoal ainda está muito viciado nesse corte, planta e vista. Mas você tem a opção do modelo 3D. Por que você não tira um documento 3D, um ângulo diferente? Porque, cara, corte e vista e planta, às vezes o leigo que está ali acompanhando de fora, que não conhece a construção civil, ele vai se perder. Então, quando você entrega um documento 3D, qualquer leigo vai olhar assim, realmente, vai descer um cano ali, vai ter um joelho de 45, mais um de 45, e depois mais um de 45 para voltar para dentro da parede. Então, a modelagem é muito importante. É muito importante para você conseguir tirar todas as informações
desde parte de informação mesmo e também de execução de obra, cara. Cara, eu tinha um professor que ele falava assim, o projeto tem que ser autoexplicativo. Exatamente. Você não tem que estar ali para explicar para ninguém. E aí, quando você fala do 3D, por exemplo, a gente quando entrega até levantamento, a gente costuma pegar as plantas e botar. Eu falo, gente, bota uma planta 3D do ladinho. Eu falo assim, no BIM, cara, quem trabalha com BIM é exibido. Sim. Por quê? Porque o cara já fez tudo. Para ele extrair uma planta, um corte, um 3D... Não custa? É uma extração. Custa. E daí o cliente não quer pagar. Mas aí sabe o que eu entendo? Eu começo aquilo que eu te falei um pouquinho ali nos bastidores, né? É você catequizar o cliente, né? Sim. Você educar ele, mostrar para ele. Porque se eu chego para um cliente e falo, Marcelão, você me entrega um projeto? Sim. O cliente não tá nem aí se você faz à mão, se você faz no CAD, se você faz no BIM. No final ele tá comprando o quê? Um projeto. Então aonde você vai fazer é igual quando eu vou num planejado. Por que todo mundo usa Promob? Promob é um BIM, se parar pra pensar. Porque o cara extrai quantidade, faz o desenho na sua frente com você, sabe? Então ele já fala, ó, que altura você tem? Ele pega a trena, te mede, tá? Ele fala, ó, vamos deixar aqui numa altura e tal. Então ele dá uma exclusividade no atendimento, que é o que as pessoas estão procurando. A pessoa nem tá preocupada com o quantitativo. Sim. Ela nem tá preocupada com nada disso. Porque no final ela quer comprar o planejamento e saber quanto vai custar. Sim. Né? Ela não tá. Então, assim, eu acho que eu concordo com o que você disse. Tem que ser um desenho. A gente fala que a palavra é sexy, né? O desenho tem que ser sexy. A gente fala, ele tem que ser bonito, tem que ser algo que você olhe para aquilo. Quem diz? Quantas vezes eu já tomei patada porque o cara fala, não, por que esse desenho tá colorido na obra? Eu falo, mas por que não pode ser colorido? Há 20 anos atrás, que só tinha impressora preto e branco, beleza. Concordo. Hoje em dia, você tem tecnologia para isso. BIMX, usar um BIMX na obra, cara. Por que você não coloca... Sim. Ah, mas é que existe uma coisa que me incomoda, cara, que é o pessoal subestimar o pessoal da obra. É chegar e falar, não, mas o pedreiro não vai saber usar. Mas como assim? Não. O cara usa o WhatsApp o dia inteiro, brother. Ele tá com o celular o tempo todo, né? Cara, te garanto que o pedreiro de Balneário Camboriú tem um celular melhor do que o meu, cara. Então lá, cara, os caras saem de Ferrari não, mas de Mercedes eles saem, cara. Então, se você falar assim que o mercado de Balneário Camboriú, eu acredito que, vamos colocar 80% já trabalha com aplicativos, tanto da Autodesk como da Graphisoft, cara, de visualização. Você não precisa ter mais papel na obra, cara. Então, essa questão de, o pedreiro não vai saber usar, você tentou explicar para ele? Ah, mas ele não tem celular. Por que você não coloca, então, um tablet na obra, cara? Cara, sabe uma experiência que a gente fez? De colocar, numa obra que a gente participou, o cara colocou TV com touch. Perfeito. E aí tinha um visualizador online, tipo um BIMX, vamos dizer assim. E o cara ia mexendo na folha, olhava, beleza. Sabe? Só pra ele se situar, ficava lá na entrada da obra, todo mundo se situava, o cara fazia reunião na frente da tela e depois ia o papel. O papel da parte lá da obra, né? A gente trabalha com alguns outros parceiros também, a ConstruCode, que eles usam os QR Code, fica nos ambientes. Você bate o QR Code no ambiente e vê o PDF do ambiente. Perfeito. Então, assim, dá para digitalizar para diminuir o impacto de papel em obra. Não vai acabar 100%, cara, que papel é papel, você vai precisar dele. Ele é tangível, né? Que ele é tangível, mas assim, eu entendo essa provocação que a gente tem que fazer, né, Renan? Sim, total. Eu fiquei pensando aqui no que você comentou sobre as parcerias da Autodesk e sobre essa questão da gente trabalhar com o que é existente no mercado. E aí eu fiquei me perguntando, pensando nisso, por que então o ArchiCAD? Por uma flexibilidade da ferramenta? Por um conforto maior? Ou por que não ceder a essas parcerias da Autodesk? Então, cara... Ainda provocou agora. Provocou, né? Eu vou falar pela minha pessoa, cara. Eu trabalhei já com Revit no início da faculdade. Eu comecei tarde a faculdade. Tarde não, cara. Nunca é tarde pra começar. Cara, eu rasguei R$500 na época que eu fiz um curso de AutoCAD. Só fiz, porque nunca usei, cara. Eu sei fazer algumas configurações porque é necessário, questão de tradutores, mas não sabia usar, cara. E quando eu fiz o projeto de hidráulica, eu pensei em migrar para o Revit por causa da vantagem dos plugins que tem entre as marcas, né? Mas eu tive mais facilidade com o ArchiCAD em relação ao quê? Muitas decisões de projeto você não consegue ver em planta e corte. Eu resolvi em 3D. Então, eu achava mais interessante a modelagem no 3D do ArchiCAD. Eu sempre brinquei com meus colegas. O ArchiCAD era um híbrido. Ele tem Revit,
Tudo bem que o ArchiCAD foi o primeiro. E o SketchUp em questão da modelagem. Então, por isso que eu optei de partir para o ArchiCAD. Eu poderia estar usando o Revit para fazer a parte de map, hidráulica, complementares. Beleza, cara. Só que eu não tenho dinheiro para comprar 2 licenças, uma do Revit e uma do ArchiCAD. Então, como eu aprendi a tirar e modelar dentro do ArchiCAD o que eu tinha necessidade, eu fiquei no ArchiCAD. Então, por que não existe essa parceria aí? Eu vou te passar o contato do diretor e você liga para ele, beleza? É porque aí, né, que eu acho que o Renan também quis dizer, assim, o motivo da escolha, né? O que te levou a escolher o software, né? O preço, na época. Na época foi o preço. Foi o preço. Porque tinha uma competição muito agressiva, né, da Graphisoft com a Autodesk. Mas, assim, acho que sempre vai existir entre todos os softwares. Por isso que eu falo que você tem que ser um poliglota, muitas vezes. Por quê? A gente não sabe, amanhã uma empresa pode deixar de existir, pode acontecer alguma coisa, Sim. e aí você fala, putz, eu não vou fazer mais porque eu dependia daquele software, né? Não, então, isso é verdade. Que é mais ou menos o DNA que a gente aqui incorpora. Que BIM é BIM. BIM Sim, não é não só importa Revit, a ferramenta. não é só ArchiCAD, não é... A gente utiliza qual... E muitas vezes quando a gente vai fazer implantação BIM, até pergunta, Marcelo, você tem algum software que você já quer implantar? Porque se o cara falar, eu já quero implantar o ArchiCAD, eu não vou ficar me esforçando para explicar o porquê. Eu vou passar uma implantação. Se no meio do caminho ele falar, quero mudar, eu falo, tudo bem. Porque quem vai conviver com isso é ele. Exatamente. Né? Então eu acho isso muito importante. Mas a gente faz algumas perguntas básicas para poder orientar tecnicamente. Então, por exemplo, você usa Mac, você usa Windows, né? Então você usa 2 telas, a gente faz uma série de... Vai de infraestrutura... Eu uso 3. Vai de infraestrutura, né? Até, por exemplo, você quer um software mais fácil de aprender, mas você quer um software menos engessado, um software que é mais padronizado. Então a gente faz o quê? Até a gente gravou um podcast sobre isso, né? Faz uma série de perguntas porque a gente entende que, cara, é uma decisão muito importante. E é pessoal do escritório também, né? Então, como a gente até comentou aqui, não importa a ferramenta, mas se você sabe dominar, se você sabe colocar a informação e tirar, tá válido, cara. Isso que importa no BIM. É colocar a informação, ter uma modelagem coerente a que vai ser existente no final e você saber também tirar a informação. Tem vários plugins que o pessoal não conhece dentro do ArchiCAD que facilita muito a vida. Só que fica lá no site da Graphisoft. Mas se você não tiver interesse em pesquisar, cara, os add-ons, mas como que eu posso verificar a duplicidade de modelagem? Cara, tem um plugin lá. É só você entrar lá. Goods, né? O Goods. Exatamente. Tá lá. Mas eu só quero o ArchiCAD 1.0. Cara, tudo bem. Fica com 1.0. E sabe o que é pior, Marcelão? É de graça. É de graça, exatamente. Por isso que a gente fala, cara, não fica pirateando o programa. Você vai ficar limitado com relação à evolução, e hoje está acessível. Sim. Você vê que, assim, é uma questão também de cultura nossa do Brasil, né? Cara, você saiu da faculdade, você já tinha um software licenciado, né? Então, se você entende que aquilo é parte do seu investimento, sim, sabe? Você muda a sua cabeça. Sim, é investimento. É igual um aluguel, é igual vestimenta, tudo, podcast, tudo que você tem aqui é um investimento que você faz. Computador, você falou que você levava CPU, cara. Levava minha CPU para a faculdade. Oi, coleguinhas, se lembram enquanto eu ficava carregando meu CPU e não travava o meu PC? Enquanto os notebooks de vocês ficava travando, né? Então, acho que tempo é dinheiro. Então, eu conseguia, levando meu PC grandão lá, tudo bem que bonitão, touch e tal, é caro. E obrigado, sorvetes da Alemanha. Tinha o trabalho de levar, mas eu não fazia o meu professor perder tempo, cara, porque eu entendo que o tempo meu é valioso e o tempo do outro também é valioso. Cara, tempo não tem como voltar atrás, né? Não tem. Ainda. E você sabe que tem aquele papel também do ensino, né, cara? Eu consegui o meu primeiro estágio por causa de um professor de CAD na época. Porque eu quase desisti por causa do AutoCAD, cara. Porque eu falava, não consigo aprender esse negócio, fiz curso lá no Senac, aí fui fazer isso. E aí você não entendia, porque eu não fazia estágio na época ainda. E aí, quando esse meu professor Ricardo aí por isso que eu agradeço muito os professores, cara, porque eu acho que quando você, como papel de aluno, entende que você é um aprendiz e você tem um mentor, cara, escuta o cara. O cara tem muito mais experiência pra te passar. Mas é porque existe muito aquela batalha dos egos na faculdade. Verdade. Não, o meu projeto não pode ser questionado. Não, o meu projeto é o melhor da sala. Cara, quantas vezes eu fui reaprendendo isso,
né? Sim. Porque a gente não aprende isso desde pequenininho. Olha, você tem que aprender a ouvir os outros. Olha, isso vem muito de uma... São educações específicas que você vai ter de familiares. E a educação nunca é perfeita, né? Uhum. Às vezes você teve uma outra educação de vai trabalhar, correr atrás, compra o que você quer fazer. É um tipo de educação. Mas, cara, eu sempre fui muito grato aos professores. Eu lembro que o Ricardo chegou pra mim, eu chegava 2 horas antes na aula, e eu falava, professor, tô tentando... Eu era da aeronáutica na época, eu falava, professor, eu quero muito ir pra um trabalhar com um estágio de arquitetura, né? Quero muito começar a entrar nesse mundo e tal. Eu tava de saída da aeronáutica. Aí ele falou, ó, faz o seguinte, sem brincadeira, cara. Ele falava, chega todo dia antes da aula de CAD, era CAD 3D, hein? Ele falava assim, ó, eu tô aqui 1h30 antes, que eu tenho que cuidar das minhas coisas, e eu te ensino a mais. Não me cobrou nada, cara. Uhum. E aí eu chegava 1h30, ele me ensinava CTB, me ensinava tudo. Então eu já tava muito passo à frente do que os alunos estavam vivenciando. Professor, como é que ele me ensinou a dividir a tela para fazer o corte, a planta? Isso eu tô falando 2010. Sim. E aí, quando ele me ensinou aquilo, eu lembro que na outra semana eu tive um teste de trabalhar com CAD lá na Advanced, que foi um outro amigo meu, o Thiago, que indicou. E ele falou, cara, você vem aqui fazer um testezinho e tal, os caras vão te dar. Era o copista. Você toma aqui, desenhava, passa pro CAD, sabe? Que negócio, desenhista. Aí, cara, peguei todo esse ensinamento desse professor, fazer muito rápido, cara. Muito rápido. Então, assim, por isso que eu falo, o papel do ensino com o professor, que você falou, eu não posso fazer o cara perder tempo dele, mas eu quero aproveitar exatamente o máximo dele. o máximo do tempo dele, cara. E aí eu comecei a entender que esse era o jogo da vida, entendeu? Que você tem que ficar esperto e entender o papel do aluno como mentor e absorver o melhor. Por isso que eu falo, pessoal, gente, quando eu vou dar aula, eu falo, gente, façam eu sair daqui magrinho. Exatamente, tem que tirar todas as informações. É esse que você tá ali na frente, cara. Também falo para meus alunos, cara, expliquei isso. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de saber? Não fiquem focados no que eu falei agora. Há uma dúvida pessoal de vocês, que às vezes eu também dou treinamento para empresas, então é aquela coisa mais engessada. Ah, não, cara, o que você... Você é arquiteto, cara, você não é só funcionário dessa empresa. Me pergunte alguma coisa, o que você precisa saber do ArchiCAD. Ah, preciso saber isso. E eu tenho essa dinâmica dentro do software em si, cara, que eles me fazem uma pergunta, eu penso e consigo já achar uma solução dentro da ferramenta, né? Em si do ArchiCAD. Então essa dinâmica eu acho muito interessante, cara. Perguntar e se eu não sei fazer, cara, parece que minha cabeça vai lá na lua, volta e tá aqui, ó, você consegue fazer essa ferramenta. Se você usar essa configuração, se você entrar em propriedades, classificação, você já consegue tirar um mapeamento legal do que você quer. Então é fundamental, cara, ter também esse interesse do aluno. Não ficar simplesmente você incentivando o aluno a perguntar. Cara, eu tô aqui. Use e abuse. É aquela frase do Steve Jobs, stay hungry, né? Que eu falo o tempo todo pra vocês, né? Total. As pessoas precisam... Traduza, que o meu inglês não é muito bom. É aquele negócio de tenha fome. Exatamente. Né? Porque assim, é a única coisa que eu não consigo te ensinar. Te ensinar ferramenta, te ensinar arquitetura, te ensinar engenharia. Tudo isso a gente consegue ensinar. Só que a vontade que você tem de querer aprender, fala, Júlio, o que eu posso estudar hoje? Que livro eu posso ler? Sabe? Aquilo que eu falo pra galera. É isso que vai te levar pro próximo nível, né? A fome vai te levar pro próximo nível. Engajamento, né? Acho que o engajamento do aluno de querer explorar a ferramenta, de querer se aprofundar, de querer fazer mais do que só o básico que a gente tá mostrando ali. Acho que isso faz muita diferença, assim, quando você tenta se aprofundar na ferramenta, é quando você realmente consegue desenvolver e criar coisas novas. Eu acho que é daí que nascem coisas diferentes, assim, principalmente, por exemplo, da galera que se organiza para criar coisas novas dentro do ArchiCAD. Antes a gente não tinha as opções de projeto do ArchiCAD, então a galera usava filtro de renovação. Vegetal. Isso, é só um exemplo do que a comunidade engajando consegue desenvolver dentro do próprio software. Aproveitando esse gancho aí, não sei se o Dudu Ribeiro já veio aqui, também é um fera em relação a BIM e ArchiCAD, cara. É muito bem, cara. Em Porto Alegre, ele deu uma palestra e tal. Primeira abordagem dele, ele falou, BIM é do passado. Hoje a gente já trabalha com inteligência artificial, isso já há uns 3 anos atrás. Inteligência artificial nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil. Se vocês acham que BIM é do futuro, não. BIM é do passado. Então hoje também está vindo muito forte essa questão de inteligência artificial dentro dos softwares. Muitos arquitetos têm medo, daqui a pouco engenheiros também, daqui a pouco a nossa profissão vai acabar. Eu não vejo assim, cara. Eu acho que é uma ferramenta que está vindo para agregar.
Você tem que dar os parâmetros, você tem que incentivar essa inteligência artificial para que ela te forneça o que você quer. Então, hoje também tem o Python dentro do ArchiCAD, que não tem muito material disponível no YouTube, essas coisas, então você tem que procurar sobre esse assunto. Mas é também uma forma de você automatizar o processo dentro do teu escritório. Você consegue ganhar tempo, em vez de você ficar configurando muitas coisas dentro do software, você faz um script ali dentro do Python e já sai tudo bonitinho, cara. E assim, é uma coisa que foi aquilo que eu falei. Sabe que eu tinha um ritual quando eu fui aprender as ferramentas. Tem um ritual para toda ferramenta. Uhum. Se eu vou fazer um curso com o Marcelo, eu já sei que o Marcelo vai me ensinar map. Cara, eu vou estudar o que é map. Eu vou YouTube. Cara, deixa eu ver o que essa ferramenta faz. Eu vou do meu jeito. Sim. Então assim, pelo menos eu já não vou sem saber o que tá acontecendo. Não existe o jeito certo ou errado. Existe o jeito de que você tem que capturar depois a informação. Se você modelou do teu jeito, eu modelo do meu jeito, mas no final das contas a informação vai bater, cara, não importa como que você fez, mas você tem que fazer com que tenha coerência. Não precisa ser a mesma técnica que eu uso e você vai usar a mesma e... Não. É individual. Eu tenho um jeito, por exemplo, eu prefiro modelar o map no 3D. Tem gente que prefere modelar no 2D. Beleza, ok. Cada um tem seu jeito. Eu vou te mostrar o meu jeito. Se você quiser usar o meu jeito, perfeito. Se não quiser, tranquilo, cara. Mas o importante é ter o resultado final igual. Isso é normal, cara. Ninguém nasce sabendo. Não, mas é por isso que eu falo de investigar, ter a curiosidade. Sim, exatamente. Porque você testa ali, eu vou fazer isso, eu vou fuçar, eu vou fazer isso. Aí você chega, parece que você já não tá indo no básico. Uhum. Né? Hoje a gente faz bastante isso também com as empresas. Pega e fala, cara, assiste esse gravado aqui primeiro, e aí eu vou te dar. Aí você tá preparado para fazer o curso comigo. Uhum. Que até um pouco a Graphisoft também orienta isso, né? Então eu começo a entender isso como uma boa prática do ensino. Sim. Hoje a gente faz isso também com os colaboradores. Né? Fazer um treinamento, fala assim, cara, vai lá no EAD, olha isso primeiro. É porque o aluno não chega cru também, né, cara? Porque muitas vezes dependendo da quantidade de alunos que você tem, se já não tem uma base, daí começa aquelas perguntas pingadas. Mas, cara, assista o vídeo. Ali tem o beabá da ferramenta. Se você quer tirar alguma dúvida além do que é aquilo ali, ou você não entendeu o que está na gravação, eu tô aqui para te ensinar, cara. Tô aqui para te dar suporte. Mas muitas vezes eu confesso que os alunos nem olham, cara. Eles já querem ir direto para a aula. Ele quer o resultado direto, né? Exatamente. É porque é uma coisa que infelizmente não dá para se vender. Quantas vezes a pessoa chega e fala: quanto tempo eu demoro para saber isso? Uhum. Qual é a curva de aprendizado? Quanto tempo eu demoro para dominar o ArchiCAD? A primeira pergunta que eles fazem: daqui 6 meses eu posso modelar bem? Cara, não é assim. Então, mas aí cada um tem a sua ambição. Eu vejo muita ambição ali da pessoa e falo, tá bom, a gente gravou um podcast depois com a Bambu, a Luísa da Bambu. Cara, em 3 meses os caras estavam rodando. Só que por quê? Foi uma coisa assim, foi uma onda muito forte, veio de cima para baixo e todo mundo comprou a briga. Isso aí, comprou a briga, cara. Às vezes o que acontece? Eu quero só mais alguma coisa no meu currículo. Fiz o treinamento do Revit ou do ArchiCAD. Tá ali, ó, no meu currículo, vou no escritório, ó. Eu fiz o treinamento, me contrate. Mas não é bem assim, cara. Você tem que ter também o foco. Foco e, cara, eu aprendi o ArchiCAD, muitas ferramentas, foi na tentativa e erro, cara. Na minha época não tinha YouTube, escola Y, X, W, SPBIM. Não tinha, cara. Era tentativa e erro. Tentativa e erro, madrugada dentro. Então, se você não tiver essa força de vontade, cara... Eu sempre fui, cara, na escola, eu era o do fundão. Nunca fui, assim, melhor em português e tal. Mas eu sempre, depois que eu entrei na faculdade, depois de um tempo, a questão da Europa me ajudou muito nessa questão da maturidade. É você olhar para o teu objetivo e não perder o foco. Mesmo que você caia, levanta e segue em frente. Tentativa e erro, cara. Ninguém nasce sabendo. Se você não consegue um professor que te oriente, cara, vai na garra, vai na luta e não perca, não tenha o medo de aprender. Isso que eu vejo. Total. Eu acho que a gente aprende mais quando a gente erra Porque tantas vezes. Depois que você quebra tanta cara,
Aí você percebe que, poxa, tem jeitos mais fáceis de fazer. É, Ou você exatamente. não esquece. Não esquece por causa do trauma, né? De perder tanto tempo. Sim. Tinha uma coisa que eu aprendi na aeronáutica que eu levo... Tem 2 ensinamentos que eu levo da aeronáutica pra minha vida, cara. Que é, primeiro, lá eles falam muito do espírito de corpo. Uhum. Que é, né? Não é o espírito de porco que a gente fala. Uhum. Que é a pessoa que pensa só Olha os palmeirenses aí. Sou palmeirense. Sou flamenguista, tô na frente hoje. Então, assim, ó, o espírito de porco, quando a gente fala, é aquela pessoa que pensa só nela, ela é egocêntrica, ela olha só pra ela. E o espírito de corpo é a pessoa que pensa como um corpo, entende? Uhum. Então, assim, um errava, todos pagavam. Sim. Então, tinha essa cultura lá, né? Existe essa cultura. E a outra, que foi o que o Renato falou, assim, sem dor, sem ganho. Exatamente. Então, eu lembro que só a dor, era só a dor gera compreensão. Uhum. Qualquer tipo de dor, emocional ou dor física, né? Então, assim, era assim, se você gerou uma dor, aprendeu com aquilo, cara, certeza que você não vai esquecer aquilo. É um processo. Por isso que quando a gente conta essa história e fala do professor e fala disso e fala daquilo, cara, às vezes é aquilo que eu pensava assim, poxa, quanto tempo eu me dediquei pro ArchiCAD? Eu ficava até noite, eu li aquele PDF do ArchiCAD, lembra? Sim. Do Ajuda, de não sei Uhum. quantas mil páginas tinha. 3.800 Era páginas. isso, e cada dia eu falava, vou ler uma página. Sim. Era isso, você precisa só ser consistente. Eu falava, cada dia eu vou ler uma página. E aí eu lembro que quando eu trabalhava no escritório de arquitetura, eu ficava um pouquinho, chegava a 8 horas e meia de trabalho e ia embora. Porque eu já tinha terminado a minha parte. Uhum. Né? Então eu olhava assim, acabei meu projeto, acabei minha parte. E a galera não se esforçava em aprender a ferramenta. Uhum. Era Júlio. Ele Aí fica eu falava fácil. assim, o que eu tô ganhando por isso, sabe? Porque uma coisa é você ajudar. Sim. Outra coisa é você ter um outro cargo, Sim, entende? exatamente, não ser remunerado por isso. Não né? ser remunerado por isso. Então chegou num ponto que eu comecei a ir embora. Aí eu lembro uma vez que teve uma discussão no escritório, falaram assim, por que o Júlio vai embora e os outros não? Aí eu falei assim, eu vou embora porque eu gasto todo dia estudando a ferramenta, fazendo uma pós-graduação, procurando me aprimorar e me aprimorar para o escritório. E eu não acho justo o tempo que eu estou gastando se você não investe esse tempo. Sim. Se você tá saindo quinta, sexta, vai pra festa, vai fazer outras coisas, eu tô estudando. Sim. Então, eu entendia, eu paguei o preço para aquilo. E depois eu fui sendo promovido, virei sócio do escritório e tudo mais. Mas assim, tô querendo dizer que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem a jornada. Né? E o que o Renan falou faz sentido. Quantas vezes eu chegava, né, Renan? Vocês sofrendo, eu falava, e aí, como é que tá? Aí eles falavam, tentei isso. Eu falei, vamos tentar isso? Pum, deu certo. E aí, com certeza, isso entrou total, né? pro seu arsenal, né? Sim, isso. conhecimento. E aí, o que a gente começou a fazer, que eu acho que é uma grande dificuldade de toda a empresa, a gente começou a criar um canal de aprendizado. Então, a gente deixa o histórico lá. E aí, toda vez que alguém quiser aprender alguma coisa daquilo que teve no ArchiCAD, alguém já errou e já passou por aquilo e tá registrado ali. O manual do uso do escritório, né? Isso é muito Exato. interessante ter em todo escritório, né? Porque... Não é nem um manual, é um Discord, tá? Que fica ali, né? Compartilhar conhecimento. É compartilhar conhecimento. E agora a gente tá numa nova onda aí que a gente vai voltar com os treinamentos, que é para gerar a cultura de compartilhamento de quem sabe mais, para compartilhar com a galera. Pensando no BIM como um todo. Sim. Né? Então a gente entende que o conhecimento não pode ficar só com o Marcelo. Sim, concordo né? contigo. Se esse conhecimento não ser passado internamente, porque sai pessoa, entra pessoa, normal. Nesse assunto aí, entra muito da questão... Eu tô morando no interior, em Botucatu, cara. Tem a cidade mais próxima ali, Bauru. Então, já tive contatos com vários arquitetos, engenheiros e sempre batem na mesma tecla. Para que eu vou investir no estagiário que se daqui 3, 4 meses ele vai me dar um pé na bunda? Então, me terceirize comigo. Te garanto que a minha modelagem é muito mais rápida do que um estagiário. Por quê? Tentativa e erro. Você aprendeu a usar a ferramenta. Então, a tua modelagem vai ser mais rápida do que a de uma pessoa que está iniciando no ArchiCAD. Por quê? Você já conhece os atalhos. Não é questão de varinha mágica. Hoje a varinha mágica, o pessoal usa, a lá vão ter, mas não entende como que tem que ser detalhado, como por exemplo a escada. Vou lá dar uma varinha mágica, mas você não sabe o cálculo, você não sabe o que os bombeiros pedem em relação ao que você tem que ter de vão entre uma escada e uma viga. Faz bonitinho lá e nem vê uma viga. Então, o conhecimento tem que ser compartilhado, mas também tem que saber como você começou. Não só largar a varinha mágica lá, que hoje lá vão ter varinha mágica. Tem que ter conhecimento também do início, do quanto a gente apanhou
antes de usar a varinha mágica. Então, a varinha mágica, por exemplo, no treinamento, a gente dá mais pro final, cara. Porque senão a pessoa só vai... Varinha mágica. Varinha mágica. Ah, terminei, professor. Você usou a varinha mágica, né, safado? Cara, Então, mas isso que você falou é igual o favorito. Quantas vezes eu vou ensinar e falo, gente, ó, beleza, vocês começam pelo favorito. Vamos, agora, aí a gente vai pro avançado, que a gente usa 0 favorito. Aí eu falo assim, começa um projeto sem favorito. Sim. Eu falo pra todo mundo, um desafio, você quer saber ArchiCAD mesmo, qualquer ferramenta, começa um projeto sem template. Sim. Apaga todos os atributos, apaga todos os Zerado, vegetais, apaga tudo. Aí eu falo, agora eu quero saber se você é o brabo mesmo. Aham. Porque aí o cara me manda o currículo, bota 5 bolinhas de 5 do ArchiCAD. Aí eu vejo que Sim. era 2 bolinhas assim. Normal. É mas assim, interessante. eu não faço isso eu faço uma maneira pra ele saber que ele não sabe. Sim, E aí exatamente. até a gente faz um teste aqui de proficiência que ele responde um forms, depois ele faz um teste prático, e eu não tô contratando ele por causa da ferramenta. Uhum. Eu tenho aqui curso, ferramenta. Você tem que contratar o arquiteto, Eu tô né? contratando a pessoa pelo intelecto dela. Sim. E pelos valores, se ela tá alinhada com os Pela valores da minha vontade, empresa. né? Exato. Sim. E aí depois a gente fala, agora você vai fazer um curso, agora você vai fazer um treinamento. Agora você vai fazer uma apresentação desse treinamento que você fez. Porque aí eu sei como eu faço um benchmark, eu entendo como ela estava Uhum. e como ela ficou aqui. Quantas vezes, Renan, a gente já evoluiu as pessoas, né, num nível que não sabia nada, né? Muitas Era vezes. igual o SketchUp, o pessoal desenhava tudo sem grupo, sem, sabe, Sim. tudo grudado. Uhum. E aí a gente vai explicando o raciocínio de se pensar usando a ferramenta. Porque a faculdade, ela tem que já se preocupar em te ensinar arquitetura Sim. e engenharia. Eles não vão se preocupar em te ensinar arquitetura, engenharia e BIM Não. E Entende? software. e software. Então, assim, é uma coisa que a gente começa a fazer um casamento dos dois. Então, muitas pessoas falam, pô, aqui eu tenho 2 formações, basicamente. Na faculdade e daqui. Uhum. Aí eu falo, é isso. Então, muita gente aproveita esse processo o colaborador e o aluno. Quantas vezes eu recebo, semana passada, veio 2 alunos e falou, professor, você não tá precisando de estagiário? Eu falei, a gente tá precisando, manda o currículo, vamos olhar e tal, não sei o que. Não, mas eu já sei a ferramenta. Eu falei, manda o currículo. Aí ele falou, não, mas eu trabalho de graça. Eu falei, não tô contratando ninguém para trabalhar de graça. Eu não quero favor, entendeu? Sim, exatamente. Eu quero alguém comprometido, que vai entregar o trabalho, que seja esforçado, que quer aprender e que tenha o DNA da empresa. Senão eu vou Sim. até falar, você quer trabalhar com interiores? Aqui não é um escritório de interiores. Eu sei que a pessoa vai se frustrar. Daqui 3 meses ela vai se frustrar. Sim, pra que vai começar então, né? Então a gente tem até um papel de responsabilidade como professor, até de orientar essas pessoas, porque às vezes elas não têm ainda esse conhecimento. Foi o que você falou. Quantos anos você já usa ArchiCAD? E aí você olha e sabe que botão apertar para resolver aquele problema do seu cliente, que ele tem um problema de pessoas lá, de gestão, de cultura e etc, né? Você fala, eu te vendo uma solução para isso, já que você não quer, eu te vendo a solução. Aí entra num ponto que eu tenho uma dúvida, né? Assim, porque tem um custo isso. O bendito custo. O bendito custo. Porque o cara olha e fala, eu pago X para um estagiário. Vezes X, eu tenho X horas. Só que eu lembro até hoje de uma entrevista do Tite, falando do Ronaldo Fenômeno, né? Que ele fala, você não se preocupa do Ronaldo estar acima do peso? E ele não conseguir jogar os 90 minutos, aí o Tite fala pra ele assim, eu não me importo se o Ronaldo vai jogar os 90 minutos, se ele decidir o jogo em 5 minutos é o que eu preciso. Perfeito. Então, basicamente, isso eu trago isso pra nossa realidade de, por exemplo, cara, você tem que se preocupar em resolver o problema. Você não tem que se preocupar se vai demorar 10 horas, foi aquilo que eu falei até todo dia com o pessoal. Eu falei, gente, virar à noite, trabalhar até tarde, na faculdade, aqui, ou numa pós, seja lá o que você estiver fazendo, não interessa o tempo que você gastou. Vai interessar o resultado. Uhum. O seu cliente, ele não vai querer saber se você ficou 100, 200, 300 horas. Ele quer o resultado. Ele quer o resultado, ele quer que você entregue no prazo e com qualidade. Tem que cuidar muito que... Eu lembrei de uma... Não posso chamar cliente que ela não fechou nada comigo, cara. Mas um certo dia, me liga uma arquiteta... Preciso entregar um projeto BIM e já passaram 4 pessoas aqui no escritório dizendo que conhecia BIM e não conseguiram resolver o meu problema. Ok, me encaminha um arquivo que eu vou te fazer um orçamento. Não quis pagar o preço, cara. Vou fazer o quê? Você pagou para 4 pessoas que não te resolveram o problema. Eu, em questão de meia hora, eu mandei um print para ela. É esse que é o teu problema? Tá resolvido. O valor é esse. Eu já gastei. O valor é esse. Eu pago licença do meu software. Eu pago forward, está atrasado. Pago máquina. A máquina tem que ter configuração para
rodar o BIM. Não é qualquer máquina que roda. E com o tempo deprecia e tudo mais. Exatamente. Daqui a um ano já não é mais mudando já a versão, já não é mais a potência da máquina necessária. E também tem 12 anos de estudo. Conhecimento. Não, aí tem energia, tem luz, tem energia, tem água, tem marketing, tem um monte de coisa. RH, tem advogado, sei lá, tem tudo. Tem tudo, só que daí não quer pagar. Tudo bem, então entrega um produto de baixa qualidade. Vou fazer o quê? Ou continua tentando aí resolver. Ou continua tentando com os estagiários, com arquitetos que dizem que são BIM. Cara, eu conheço alguns escritórios aí pelo Brasil que dizem que são BIM. Mas daí quando você pega o arquivo, pega essas coisas, cara, não tem nada de BIM. É um SketchUp. E daí? Ou o que a gente chama aqui internamente de Little BIM. É. É um BIMzinho. Porque é um CAD BIM, alguma coisa Exatamente. Um CAD BIM. Só em vez de você desenhar com linha, você está já modelando em 3D. O que adianta? O que adianta você encaminhar um arquivo em FC para compatibilização ou em FC para um software para tirar orçamento? Cara, se não tem informação, você tem que cuidar da classificação, você tem que cuidar da ID, você tem que cuidar um monte de coisas que o estagiário, cara, desculpa a palavra, tá cagando para isso. Ele quer fazer uma modelagem bonitinha para jogar no render. Tá pronta a minha arquitetura. Beleza. A imagem ficou legal, ficou bonita. Você vendeu o que você queria, cara. E daí? Não é BIM. Agora, quando você encaminha para um software de 4D, 5D, onde que o outro software consegue tirar as informações, cara, isso é BIM. Mas aí você sabe que a gente até falou outro dia no usos do BIM, junto com a Nicole, a gente falava assim, cada um tem o BIM que merece, sabe? Uhum. Por exemplo, nesse sentido, o cara acha caro, eu falo, experimenta a ignorância. Experimenta fazendo errado. Experimenta continuar tentando. Uhum. Isso é caro. Sim. Se você pegar assim, quando eu falo assim, o que a minha empresa faz? A gente implanta BIM. Sim. E faz coordenação de projetos Você é meu concorrente. Aí eu chego e falo assim pra você, tá, vamos implantar BIM pra você. Implantar BIM não é só um programa. Não. Então eu vou lá e falo, vamos ver sua TI como é que tá, vamos ver sua infra. De fato, se for falar o BIM como um todo, né, Renan, que a gente faz, eu tenho um exército fazendo isso. Não é eu, o Júlio. Sim. Eu tenho a cabeça estratégica, Você porque tem todo o suporte. Eu tenho toda uma infraestrutura que eu criei pra isso. Sim. E aí quando eu chego pro cara e eu mostro, ele vem aqui na empresa, ele vê tudo e fala, entendi porque o preço é esse. Porque ele vai falar, é caro. Eu falo, cara, depende. Você tem Gol, você tem Ferrari, você tem Porsche, você tem um monte de carro. Eu falo, nós somos a Ferrari do BIM. Então, se você quer pegar, às vezes, a sua condição financeira não comporta isso. Uhum. Você quer contratar uma outra solução que é mais acessível. E tá tudo bem. Só que eu deixo claro o meu valor. Por isso que eu não negocio, eu não dou desconto. Sim. Porque eu falo, eu sei o quanto eu gasto para tudo isso. E às vezes o cara não tá disposto a querer fazer esse investimento. Sim. Renan vê quanto a gente tem aqui de gente, quanto que a gente tem esforço de reunião, que a gente pega hora de tudo. Sim. E aí eu vejo, cara, essa implantação gastou 400 horas. Aí eu chego pro escritório e falo assim, Marcelo, você é arquiteto. Aí eu chego e falo, qual é a sua função-chave? Aí o cara fala, fazer projeto. Sua função-chave é implantar BIM? Não. Então por que você tá implantando BIM se é uma coisa que você não sabe fazer? Não tem conhecimento, Deixa não tem bagagem. Comigo implantar BIM e corre atrás de projeto, brother. Uhum. Entendeu? É isso que a gente começou a trazer como narrativa, porque cada um é o melhor naquilo que faz. É uma coisa que daqui a pouco você cortar seu cabelo, você se automedicar, você começa a fazer um monte de coisas que você não estudou e não correu. No começo, faz sentido quando você... Eu digo assim, quando você está no nível amador e nível profissional. Sim. No nível amador, você fica tentando, você fica errando, você fica ali brincando. Entenderam ou não? Então você fica ali. Esse é o nível amador. Sim. Só que até quando você vai ser amador? Eu lembro quando eu abri minha empresa e eu falei, cara, eu sou o advogado da empresa, eu sou o administrador da empresa, eu sou o arquiteto da empresa, eu sou o cara que dá o curso, eu sou o cara que faz tudo. Eu falei, se eu continuar com essa vida, eu vou perecer. Sim, verdade. Aí eu falei, não, então agora eu vou procurar um arquiteto. Eu comecei eu tinha, sei lá, 30 funções. Eu falei, vou tirar essa esse mês. Vai desmembrando, né? Esse mês eu vou tirar essa. Esse mês eu vou tirar essa. Ana, quantas vezes eu não sentei com vocês e eu fiquei ensinando tudo que eu sabia? Várias vezes. Você já viu alguma vez eu segurar algum conhecimento? Não, nunca. A gente tem muito essa cultura aqui, acho que por causa do Júlio, assim, de passar o conhecimento. Então aqui dentro a gente sempre, todo mundo tem essa cultura de levantar, querer ensinar, passar pra frente o que tá ensinando, o canal do Discord, acho que isso faz parte da empresa, assim, de todo mundo que tá aqui. Mas isso é fundamental pra uma empresa crescer, cara.
Mas eu tive que me reinventar, sabe, Marcelo? Porque eu tava preso, fiquei um bom tempo, uns 2 anos naquele modo de pensamento de que eu tinha que fazer tudo. Eu lembro até hoje, uma curiosidade, né? Quando eu saí do meu emprego, fui abrir minha empresa, a primeira coisa que eu fiz no dia, eu fiquei varrendo o escritório. Eu não sabia o que fazer. Porque não tem um curso, eu lembro que um dos podcasts falou, você fez o curso de SEO? Eu falei, cara, não existe curso de SEO. Né? Existe o curso você vai fazer um curso de administração, você vai fazer um curso de gestão, você vai juntando habilidades, entendeu? Igual você falou. Cara, trabalhei com sorveteria, trabalhei com um monte de coisas para que você pudesse... são habilidades que vão se somando. Quer um sorvetinho? Só tem que pedir em alemão, cara. Aí, você falou que você foi fazer faculdade com 33 anos. Na verdade, você já tinha bastante experiência acumulada. Sim. Porque a gente vê que o pessoal que vai fazer faculdade acabou de sair do colégio e já tem que escolher alguma coisa, né? E aí ele vai lá pra faculdade. Inclusive, eu falo que ainda é uma criança em fase de adulto. Sim. Você já era adulto, né? Então, eu acho que, assim, existe uma diferença, principalmente quando a gente vai contratar alguém de pessoas sem vícios, né? Que a gente pega pessoas que estão ainda no comecinho mesmo, porque justamente eu vou ensinar o jeito que eu acredito que seria o melhor jeito para a SPB, né? Então é interessante porque quando eu fui abrir a empresa, justamente eu falei, cara, eu não quero ser um eterno amador, entendeu? Aí eu comecei a me profissionalizar. Porque, cara, eu quero ter vida também. Você não quer ficar o dia inteiro trabalhando, 14, 15 horas trabalhando. Você também quer ser pai, você também quer viajar, você também quer aproveitar disso. Não adianta você aproveitar quando você já estiver sem saúde, né? Então, eu lembro que eu tive que me reinventar. Então, trazendo para o lado da implantação, quando a gente fala de implantação, eu falo, é o meu negócio. Sim. Assim como é o seu negócio. Então, eu entendo que, assim, cara, tem mercado pra caramba. Tem, cara. Né? Para arquitetura, para engenharia, para construtora, para incorporadora. A gente está fazendo implantação em fornecedor. Cara que entrega divisória, entrega porta, entrega já. Eu falo, tem mercado para todo mundo, porque todo mundo precisa do BIM. Isso é um fato. Como você falou, o Dudu falou, já é passado. Eu concordo que é passado. Muitas vezes a gente fala assim, qual é o fator que te motivou a abrir implantar o BIM aí na sua empresa, Marcelo? Aí eles escrevem, novidade, estar à frente do mercado. Aí eu chego, como é que eu conto pra ele? É fake. É fake, né? Como é que eu conto pra ele que o concorrente dele já tá à frente do mercado dele? Ele tá deixando dinheiro na mesa. E aí eu entendi o game, entendeu? Eu entendi que a cabeça do arquiteto, do empreendedor, daquele cara que faz tudo, ele na cabeça dele, ele entende que é uma ferramenta. Aí eu falei, putz, preciso desconstruir isso já na apresentação do pitch de venda. Então é onde eu comecei a explicar pra ele como que é o game. O que os concorrentes dele tá fazendo. O que ele tá deixando de ganhar. Na verdade, o BIM ganha dele. Não é do cliente dele. Porque no final, voltamos à conversa. O cliente tá comprando projeto. Você faz no CAD, no BIM, não faz à mão. O problema é seu, cara. Tem muitos bons arquitetos. Eu lembro até hoje que um arquiteto contratou a gente, um engenheiro de instalações. E a gente ia fazer a modelagem de pipe rack. Que é um monte de tubulação, loucura. E o cara mandou uns 300 DWG de isométrica, cara. Nossa. E trabalhava ele sozinho, o seu Antônio, sozinho. Ele com o cocker dele, sabe? No escritório dele, pequenininho. Eu preciso disso porque estão me obrigando a entregar em BIM. Eu quero que vocês modelem isso. Foi eu, Noelle, na época e o William. Aí chegou. Bom, cara, quando ele trouxe aquele DWG, eu falei, Noelle, quer ver que vai ter muita coisa errada? Eu vou te falar que eu peguei uma linha errada. Conhecimento dele. Uma linha errada, Renan. Eu tô falando de 300 DWG, cara. 300 isométrica. Agora, quantos anos aquele senhor não demorou pra chegar nesse nível? Pra ser o brabo daquilo ali que ele tá fazendo. Eu falei, cara, se esse cara aprender BIM, ele não tá entendendo o nível que ele vai chegar. Por isso que pra mim é muito mais fácil implantar pra empresas que já estão um bom tempo, né, no mercado, porque ele já tem o mais difícil, que é a experiência. Sim. E o conhecimento básico não é somente uma ferramenta, né? Você tem que também usar. Existem várias ferramentas, né? Então você tem que unir o útil ao agradável, vamos dizer assim. E fugir, cara. Fujam do AutoCAD, cara. AutoCAD não é mais para arquitetura, não é mais para engenharia. AutoCAD nem sei se é para peças ainda, cara, automotivas, assim. Não, fuja. Já tá no BIM deles, que é SolidWorks, já tá com outras soluções hoje, que é tudo é 3D hoje. Não tem esse negócio de ser mais tridimensional, cara. Exatamente. Não tem que ficar fixado no 2D. Existem ferramentas 3D, cara. Por que não usar? Por que não tirar informações? Por que não
em vez de mandar somente uma planta baixa, um corte, por que você não manda um 3D bonitinho? Por que você não manda colorido? Por quê? Porque a cabeça dos investidores, vou gastar com mais tinta na hora de imprimir. Cara, você vai ganhar em qualidade de execução, qualidade no material que você está entregando para o teu cliente. Por que não? E, na verdade, é quanto dinheiro ele está deixando de não contratar. Porque, por exemplo, o valor de um projeto de arquitetura hoje, junto com outros projetistas, é 6%, em média, de um empreendimento. Tá? Sim. Então, quanto que surge de aditivo, que nem você falou da história lá da construtora dos seus tios, né? Então, assim, pô, o quanto que as pessoas iam ganhar? Eu lembro que teve construtora que a gente implantou BIM, que eles usavam o BIM, sabe pra quê? Só pra saber contratar a obra. Sabe por quê? Porque eles faziam o modelo, entregavam, faziam o projeto, aí eles deixavam o BIM pra eles ali. Sim. Aí ele fala, fornecedor de drywall, me dê o seu preço. Fornecedor de divisória, me dê o seu preço. Tal. E eles já tinham a quantidade do lado deles. Eles só estavam querendo saber quem vai dar o melhor preço. E aí vou dar um exemplo. Nessa de drywall eles entregavam, eu olhava ali assim, tinha dado um exemplo, 100 mil metros de drywall, 100 mil metros quadrados de drywall. Aí eles pegavam o preço médio do drywall, vai dar 1 milhão, um exemplo. Aí chegava no concorrente ABC, aí chegava lá, Renan, o cara B mandou 500 mil, o outro 100 mil e o outro 1 milhão. Quando ele olhou, ele falou, tira esses dois aqui, vamos conversar com esse aqui de 1 milhão. Porque eles tinham noção que se aquele de 100 pegasse, ele ia abandonar a obra. Com certeza. Ou ia falir. Com certeza. Então eles usavam para tomada de decisão deles, entende? Sim. Ou para barganha. Às vezes um deu 1 milhão, o outro 1 milhão e 200. Ele falava, de 1 e 200, o que você tá fazendo diferente que é porque eu joguei perda, a maldita perda, eu joguei isso, eu joguei aquilo. Aí ele fala, e você? Tá. Aí ele fechava com o de 1,50. Um exemplo, sabe? No meio termo. Um meio termo, porque ele falava, esse cara aqui pode ser que tenha algum percalço, ele tem ainda uma verba ali. Uma gordura para queimar. Uma gordura. Então isso é muito interessante, que era uma estratégia dessa construtora, que justamente eles utilizavam o BIM para tomada de decisão. E aí por isso que eu brinco, cada um tem um BIM que merece. Porque a pessoa utilizou o BIM para ela. Sim. Ela não utilizou o BIM para o cliente final dela. Ela queria ter uma obra mais limpa, queria fazer uma obra mais rápida. E aí volta, Marcelo, assim, o grande desafio, achar instaladores no BIM. Isso é uma grande dificuldade do mercado, Já melhorou bastante, cara. Não, melhorou muito. Assim, da minha época não tinha BIM objetos. Achar objetos que não fosse do 3D House da SketchUp, cara, é um absurdo. Hoje você já consegue trabalhar com super tinta da Souvenir, que já te dá o nome e o código dentro da ferramenta. Uma maravilha. Por quê? O arquiteto vai lá, de repente coloca um vermelhinho que nem existe no mercado, cara. E faz um render bonito. Faz um render bonito, e daí o cliente, eu quero esse vermelho, cara, você me vendeu esse vermelho. Hoje você já não tem mais esse problema. As empresas já começaram a investir no BIM, criar material para quem é usuário BIM, para ter um projeto BIM. Então, se a Coral, a Souvenir, qualquer marca tem interesse em fornecer esse material, cara, arquiteto e engenheiro vão agradecer. Que você vai entregar um material existente no final, não aquele vermelho que você criou, fez o render bonitinho e no final da obra o cliente vai, tá dizendo aqui no contrato, cara, que se não for esse vermelho aí, você vai ter que pagar um valorzinho. Então, corre atrás. Então, é essa a vantagem do BIM, cara. Você ter na palma da tua mão toda a tua obra. Desde quantitativo, formas de representações e o céu é o limite. O céu não é o limite porque o Rubem pode chegar até a lua, cara. Ele pode chegar, cara. Legal, Renan. Quer fazer uma última pergunta aí pro nosso convidado? Não, eu acho que eu queria, na verdade, fazer, acho que jogar uma reflexão aqui para vocês, porque nós somos de gerações diferentes, mas eu queria que a gente começasse a pensar um pouco, será que, porque no ensino da arquitetura a gente não abandona o desenho à mão, a gente entende que ele é super importante para o desenvolvimento do arquiteto. E aí eu me questiono assim, será que um dia a gente vai abandonar o CAD, porque ele é muito similar ao desenho à mão? Ou será que um dia o CAD vai ser o nosso desenho à mão de agora? Porque a gente estava refletindo aqui, conversando antes sobre as questões de entender como constrói um corte, que talvez essa geração que está desenvolvendo o BIM não tem isso não pega isso tão bem, porque eles não conseguem identificar um erro num corte, porque eles nunca construíram um corte do zero. É só, a ideia de corte é passar uma linha e o que surge tá certo. Sim. Na verdade, não é assim. A gente precisa entender o que é um corte de verdade e corrigir esse corte.
não tô só falando de representação gráfica, mas de entender Sim. realmente elementos em sessão, né? Para que serve um corte. E aí eu fico me questionando assim, se um dia a gente, se o CAD vai virar esse elemento obsoleto, a gente nunca vai não precisar mais dele e a gente vai continuar com o desenho à mão, ou se o CAD ele vai substituir o desenho à mão e aí é ele que a gente vai descartar e vai usar o CAD para desenvolver e aprender a arquitetura e desenho arquitetônico, a representação da arquitetura em si. Eu queria saber a visão de vocês assim, em relação a isso. Bom, cara, eu acho que na minha visão, o papel é fundamental para você ter aquele gostinho de fazer à mão, ter aquela mesa bonitinha, colocar o escalímetro. Então, é uma forma de se apaixonar também pela arquitetura, ao meu ver. É você usar o papel. A gente tem as nossas tecnologias aqui atualmente que estão muito avançadas, mas a essência é o papel. Então, eu curtia muito, cara. Eu ficava madrugada dentro e eu vendia projeto para meus colegas de faculdade, cara. Porque eu fazia meu projeto de desenho técnico. Errei essa linha aqui, cara. Deixei aqui do ladinho. Fazia tudo de novo. Até ficar como eu queria. Até um professor um dia, ele falou assim para todo mundo: o máximo que vocês vão receber na minha aula é 8. Fora o Marcelo, 8,5. Porque eu fiquei, cara, eu não saía. Eu ficava na frente da mesa de desenho com as... Era o Karate Kid. Exatamente, cara. Fazia bonitinho. Cara, eu errei aqui, a mão tremeu aqui. Não jogava fora porque eu vendi. Mas deixava de lado. Deixava de lado. Então era, cara, lapidando. Tentando fazer a perfeição. Então, quando você tenta focar na perfeição, cara, você aprende muito. Talvez você errou uma linha aqui, uma outra linha ali, você entende por que você errou. Então, acho que, ao meu ver, o papel é fundamental para a gente não perder também nossa essência. Que tudo é feito no papel, cara. Papiro, que seja. Acho que, ao meu ver, o papel não pode sair da faculdade. Eu acredito que um pouco disso, sim. Acho que faz parte do processo. Por exemplo, quantas vezes a gente usa muito o vidro ali para desenhar? Pra se expressar, né? A gente comprou bastante aquelas lousinhas de desenho legal. pra galera. Uhum. Porque, independente se é um papel ou se é uma lousa digital, saber se expressar é importante para o arquiteto, perfeito. Né? Ou para o designer. Porque o cara... eu vou te falar, vou dar um exemplo. Eu, na faculdade, transpiro muito. Dois. Eu tinha que desenhar com luva. Porque eu desenhava, eu não tinha paciência do Marcelo, não. Eu era do turno da baixa do olho. Cara, eu lembro que uma noite eu desenhei. Comprei da Tridente aquelas pranchas. Não façam isso, tá? Vocês só vão usar um semestre. Comprei, coloquei ali. Eu comprei. E eu desenhei, cara. Aí sabe o que eu fiz, o gênio aqui? Na hora de colocar no canudo, eu coloquei do lado ao contrário do canudo. Nossa, que maravilha. Putz, cara. Aí eu botei... Crack! Aí eu... Ali veio o ódio pelo desenho à mão. Mas por quê? Porque eu sabia que o esforço era grande ali. Aí eu peguei, lembro até hoje, a gente pega a toalha, passou com... Sim. Entreguei daquele jeito, porque era o dia da entrega. Entreguei daquele jeito pro professor. Sim. Aí nos outros dias eu falei, gente, eu não aceito ter que desenhar. Aí eu, um pouco diferente do Marcelo, eu não queria ficar desenhando à mão. Eu gosto de usar o papel para eu me expressar, mas eu não queria desenvolver todo o meu projeto naquilo. Não, isso não. Aí eu fazia o quê? Comecei a mexer com CAD na época. O CAD era meu desenho à mão. Naquela época, aprendi, desenhava e mandava imprimir no vegetal ao contrário. Não posso nem falar isso. E aí parecia que eu desenhei no nanquim. Sim. E eu era tão perfeccionista nesse sentido que eu fazia errado alguns desenhos assim, ó, pra parecer que era à mão. Depois no SketchUp, pega esse gancho. Depois no SketchUp, sabe o que eu fiz? Aí eu migrei do CAD pro SketchUp na faculdade. No SketchUp você cria seus estilos. Você imprime lá os estilos. Sabe o que eu fiz? Imprimi os estilos, desenhei à mão. Tem uma parte lá dos estilos do SketchUp. Tem gente que acha que isso é novo. Isso aí é de 2010. A gente riscou assim, ó. Aí eu deixava meio trêmulo e tal. Aí você aplicava o seu estilo do seu traço no modelo do SketchUp. Parecia que eu que desenhei à mão. Imprimia de novo, entregava pro professor. O professor, nossa, que desenho lindo. E eu, de novo. Aí o que eu vou trazer como reflexão nesse ponto? Eu entendi que a tecnologia fazia eu ganhar tempo. Sim, verdade. Agora, concordo. Agora, o processo que eu passei, eu acho que eu fui muito feliz. Por quê? Passei pelo da mão. Depois, passei pelo CAD. Passei pelo Sketch. Depois chegou no BIM. Então, o que eu penso?
Na faculdade, você tem que ter fome de novo. Você tem que entender estou fazendo da melhor forma? Estou fazendo da melhor forma? Estou fazendo da melhor forma? Na faculdade fiz no ArchiCAD, fiz no Vector, fiz no Revit. Então eu acho que assim, é um momento que você tem de experimentação. Porque na minha cabeça, eu já era um pouco mais maduro nesse sentido, de falar assim, a vida profissional não aceita amadorismo e teste. Se você for ter uma empresa, você vai pagar caro, porque você vai... Lembra que eu te falei? Sim. Você paga caro pelo seu aprendizado. Então, eu lembro que eu fui testando para eu entender o que eu queria como ferramenta, ou se eu fosse procurar um emprego, eu falasse, eu vou escolher um emprego, não o emprego me escolher. Entende? Então, eu queria abrir esse leque para eu saber o que eu já sabia. Olha, eu não quero pegar nenhum trabalho que seja desenho à mão. Eu não quero pegar um desenho que seja 100% CAD. CAD com Sketch até aceitava naquela época. Entende? Mas isso eu tô te falando, Renan, em 2010, 2011. Então, quando eu vejo que ainda existe essa prática no mercado, eu entendo que tem um delay sim, mas a faculdade, ela não pode, ela tem que te preparar para ser um arquiteto. Ela não pode falar, usa ArchiCAD, usa Revit, usa BIM, usa a mão. Você tem que formar um indivíduo que saiba fazer um projeto de arquitetura. Aí ele que tem que buscar, eu falava assim, porque tinha um professor meu que falava, todo mundo se forma em arquitetura e tem gente que se torna arquiteto. Sim. Então eu não queria ser formado em arquitetura. Eu falava, eu quero ter o domínio da ferramenta como um meio de eu conseguir gerar negócio, eu queria ganhar dinheiro. Então eu entendia, tem um grande colega meu que desenha a mão, o TFG dele todo foi a mão. Da Belas Artes, fui pra Ópera Prima e o caramba, sabe? Então assim, você fala, tá, mas será que ele tá preparado pro mercado de trabalho? Né? Hoje ele não usa tanta tecnologia para isso. Sim. Só que ele fez ele é um artista. Eu já entendia que ele era artista, já não entendia que ele era um arquiteto, na minha percepção, sabe? Sim. Ele fala, pô, Júlio, você tem tanta facilidade com o sketch e eu aqui sofrendo. Só que resumo da ópera, eu lembro no meu TFG que eu gastei, sei lá, 2, 3 meses para desenvolver realmente o modelo. Cara, ele fez o trabalho dele em 2 finais de semana. O cara era foda, hein? O cara Fora da curva. Não, o cara era brabo demais. Só que por quê? De novo, qual é o trabalho final de graduação? Você expressar numa ideia. Sim. Ele entendeu qual era o produto. Não era qual é o melhor peso gráfico. Não era isso. É a sua ideia. Qual que é a sua ideia? Conceito. E ele teve essa sacada. E ele fez rápido, expôs e, putz, foi, cara. Então, assim, respondendo, eu sei que foi muito longo, mas assim, respondendo, eu contei um pouco da minha história, que eu digo que a minha história não se aplica para todo mundo. Eu acho que a pessoa ela tem que entender, de novo, que a faculdade se propõe para você como arquiteto. Você tem que seguir o que a faculdade está passando, mas ao mesmo tempo entender o que eu posso colocar do meu tempero Renan, da minha participação ali, para eu me formar como indivíduo. Você vê que o Marcelo contou uma história, eu contei outra história. Se perguntar para outra pessoa, você vai ter uma outra história. Esperamos que seja assim, né? Não adianta copiar e colar, né? Não adianta copiar e colar, mas tem muita gente que às vezes vem perdido. Já aconteceu comigo. Vem um profissional que estava 10 anos formado, chega e fala, ó, tô querendo me requalificar no mercado. O que eu devo fazer? Aí eu perguntava pra pessoa e falava assim, o que você quer pra você? Aí ela falava pra mim, eu queria ser uma coordenadora, eu queria trabalhar. Eu falei, mas você exerceu depois que você se formou, não. Então como é que você vai ser coordenadora se você não foi nem arquiteto? Eu falei, você tá preparada pra dar 2, 3 passos pra trás? Ser humilde, entender que você vai ter que estudar ArchiCAD, que você vai ter que aprender a ferramenta, que você vai ter que entender para aí sim. Não quer dizer que você tem 10 anos a mais que as pessoas, que você saiba mais que as pessoas. Da profissão em si, né? Aí ela, tá, então o que eu faço? Aí eu fui lá e criei uma jornada para ela. Você vai fazer esse curso. 2, 3 cursos, não era nem com a gente. Era curso realmente de gestão de projetos. Era um outro curso, eu desenhei para ela uma timeline. Eu falei, você faz o curso de ArchiCAD, espera 3 meses, mexe com a ferramenta, faz o avançado, espera um tempo, mas você tem que estar usando esse tempo todo. Cara, dito e feito, ela fez essa jornada de 1 ano, ela se tornou, não coordenadora, mas ela conseguiu um bom cargo de arquiteta. Hoje ela é coordenadora. Então, assim, por que eu entendia isso? Porque eu entendia o que ou o que o mercado estava querendo contratar. Então também, Renan, tem que saber, não é só o que vai acontecer como a faculdade ensina, mas também tem que se perguntar o que o mercado está contratando. Você quer a vaga do mercado de CAD? Eu recusei vaga em um grande escritório de arquitetura, um dos maiores do Brasil, porque eu usava CAD naquela época. Só que eu falo, cara, eu não quero isso pra mim. Entendeu ou não? Se deu certo, se deu errado, né? Hoje eu tô aqui com a minha empresa, mas eu penso assim, eu tive que tomar uma decisão. Eu falo, um ser humano, um adulto toma a decisão, uma escolha. Agora, não, você deixar os outros escolher pra você, eu acho que é a pior coisa que você pode fazer, entende?
Então, por exemplo, você fez uma escolha de vir para cá, você fez uma escolha de estudar o ArchiCAD, você fez uma escolha de aprender. E eu acho que no final o que a gente está procurando, né? Eu falo que eu acho vocês assim, procurei as pessoas que eu também queria estar aqui. Então, eu acho que, resumindo, você tem que acompanhar sim o que a faculdade está propondo. Você pode achar, às vezes, fez uma faculdade boa, uma outra faculdade, que também tem discussões aí entre qualidades de tipo de ensino. Sim. Por isso que eu falo, olha a grade, Sim. olha o custo. Você tem que juntar todos os ancestrais ali, porque não adianta, assim, todo mundo quer estudar no Mackenzie? Sim, mas, cara, será que o cara tem condição de pagar a faculdade do Mackenzie? Né? Às vezes, aí é onde eu falava, se ele não tem condição, às vezes, de fazer uma faculdade que é mais cara, então ele vai ter que correr por fora. Que foi o meu caso. Eu falei, eu não vou fazer uma faculdade nesse naipe porque eu não tenho condição. Sim. Então eu vou fazer uma faculdade, mas eu vou trabalhar 3 vezes mais do que o pessoal que faz essa faculdade. Então aí eu fui gerando essa formação em paralelo com o meu estudo, porque não dá para comparar uma faculdade que dá 3 horas de ensino, de noite, 4 horas, com uma faculdade integral. Não tem como. Não tem como. Você tem como. muito mais conteúdo, você tem muito mais cobrança, você tem muito mais vivência. Então, no trabalho é onde eu concordo que a pessoa tem que procurar um estágio, um trabalho vinculado com aquilo que ela quer se desenvolver, porque ela vai somar mais carga horária de aprendizado. Eu acho que uma das faculdades que é mais importante na vida é a faculdade da vida, cara. É o cair, levantar, bater a cara. Isso a faculdade normal não vai te fornecer. Então, caindo e levantando, você vai criando uma casca. Isso daqui, depois de um tempo, a faculdade que você tá, a academia, vai te dar um apoio, vai te dar um suporte, mas a vida, cara, depois de tanta coisas que acontecem na vida, cara, você vai aprendendo e você vai unindo o útil ao agradável. E, cara, pra mim foi um prazer estar aqui. Assim, não esperava esse convite, cara. Eu não sou muito de me divulgar, eu tenho um péssimo comercial meu. Acho que quando você me mandou aquela mensagem, cara, eu fiquei arrepiado. Então, agradeço muito pelo convite, cara. E eu acho que em questão de carreira, em questão de map, essas coisas, esse convite vai ser uma divisão de águas para minha pessoa. Agradeço novamente, muito obrigado mesmo. Cara, fico feliz agora, hein, Renan? Arrepiou, né? Não, Marcelão, obrigado você pelo seu tempo, que eu acho que o mais importante é o seu tempo, o seu conhecimento, esse bate-papo. O pessoal de casa aí tá podendo aproveitar, se identificar talvez com muitas coisas, né? Que nem o Renan falou, tem gerações aqui mescladas, mas eu acho que todo mundo tá falando de uma paixão em comum e também mostrando que dá para ganhar dinheiro, que dá para se viver com isso e, enfim, queria agradecer seu tempo. E uma coisa que é importante, hein? Quem não é visto, não é lembrado. Por mais que você não se divulgou tanto, eu tô ali sempre acompanhando os grupos, eu acho importante você estar em comunidades, por isso que eu tô sempre ali. Marcelo fez um post ali. Alguém teve alguma dúvida, se eu não me engano, né, Marcelo? E sobre o Map. Sobre Map, aí ele divulgou o trabalho dele. Eu falei, cara, eu preciso trazer esse cara aqui. Entende? Então, assim, é onde eu falo, a gente tem que ter uma humildade, mas também de entender quem tá fazendo a diferença, sabe? Porque o mercado, ele é amplo demais, entende? Parabéns pela trajetória, gostei de saber dessa história da sua vida. E eu acho que é isso. Vou deixar aqui os seus contatos pro pessoal, suas redes sociais, para quem quiser te contactar, bater um papo. Marcelão, obrigado pela presença. Eu que agradeço novamente. Pessoal de casa, não esqueçam de dar 5 estrelas aí no Spotify e compartilhar com algum colega de profissão, que eu tenho certeza que esse podcast pode levar ele pro próximo nível. Até a próxima. Obrigado.